Dizem que é um vlog, isso aqui que eu vou fazer. Eu não sei, não estou muito familiarizada com essas nomenclaturas, né? Mas, ok, vlog para falar de leituras em andamento. Eu vim aqui rapidamente para falar sobre essa leitura que eu estou fazendo aqui, ó. Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Faltava essa aqui para eu completar, né, a minha jornada machadiana, né, minha trajetória machadiana. E, curiosamente, tinha medo de ler esse livro, pois é, né? Eu era besta mesmo, né? Essa medo, onde já se viu medo de ler Machado de Assis? Mas enfim, é que eu ouvi alguém dizendo alguma vez, em algum lugar, não lembro mais quem, de que esse livro aqui era o livro mais difícil de ler do Machado de Assis. Fiquei com isso na cabeça, né, e eu fiquei com medo de ler Esaú e Jacó, mas enfim, resolvi encarar. E aí posso já antecipar a vocês que me diverti horrores, principalmente nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, dei muita risada aqui, né? Mas pro final a coisa vai ficando meio monótona, podemos dizer assim, mas no começo eu dei muitas risadas, muito por conta de um pessoal que aparece aqui, um pessoal bem burguês, assim, né? E vai ali procurando, meio na calada da noite, né? Meio assim na moita, procurando serviços de previsões no Rio de Janeiro, né, aquelas madames burguesas, né, que é a mãe dos protagonistas aqui na história, ela e sua irmã. Então a história começa assim, né, essas duas mulheres procurando ali uma suposta vidente, que ninguém pode ver essas pessoas frequentando esses lugares, e aí a situação toda é muito engraçada, né, e o Machado de Assis coloca isso assim, né, de uma forma muito sarcástica, então é tudo muito engraçado. Porque a história aqui é o seguinte, a gente tem aqui os protagonistas, né, que são os dois gêmeos. Na verdade eles não se chamam Esaú e Jacó, eles se chamam Pedro e Paulo, né? Então é a história dos dois, são dois irmãos que vão brigar muito, vão se desentender muito ao longo de toda a vida, e esse desentendimento começa lá já no ventre, né, da mãe. Ele está ambientado naquele período da transição do Império para a República. E aí a gente vai ter aqui esses dois gêmeos, esses dois irmãos que vão acabar formando também as suas ideologias, suas visões de mundo, né, de forma muito diferente. Então, além de eles já se desentenderem desde o ventre materno, né, tem essa coisa também de eles formarem, né, visões e ideologias diferentes. E aí a maioria das análises que eu vejo, as pessoas acabam ficando mesmo nessas camadas, fazendo uma análise social e política, né, da obra, para fazer essa relação, né, da obra, dos personagens, com o retrato daquele contexto, né, da transição do Império para a República, as expectativas ou inseguranças, né, na visão machadiana sobre esse momento histórico, a visão machadiana sobre o comportamento da burguesia e das relações burguesas acerca disso, a crítica social que o Machado vai fazer com relação a esse período de transição. Então muitas das análises que eu vejo e que eu leio ficam, né, girando em torno disso, né. Mas aí eu dei uma pausa aqui na minha leitura, eu tô no finalzinho, tá? Eu tô aqui nas últimas páginas mesmo. Eu tenho para mim que o Machado fez aqui em Esaú e Jacó algo muito parecido com aquilo que ele fez em Dom Casmurro, ou seja, existem algumas camadas aqui que ele meio que quis brincar com o leitor, né? Existe uma camada aqui, a meu ver, que é mais importante do que esse conflito ideológico entre os irmãos, né? Porque os irmãos vão se formar ideologicamente em polos extremos, né? Opostos, familiares para você. Um deles, o Pedro, ele é mais conservador, monarquista, conservador, né? E o Paulo é mais revolucionário, liberal, né? Flerta com a República, engajado, né? Na revolução, que a República se instaure, né? E a briga deles, né? Depois que eles atingem uma certa idade, daí por diante, a briga deles fica sendo só essa, né? Quer dizer, só essa não, né? Vai ter uma mulher aí na parada. E é justamente sobre essa mulher que eu gostaria de falar, porque para mim o que está ali na camada mais profunda da leitura, para mim foi a brincadeira que o Machado quis fazer, né? Sabe essa pegadinha que o Machado faz? Olha, vai todo mundo ficar discutindo isso daqui. Esaú e Jacó, Pedro e Paulo, vai todo mundo ficar conservadorismo e progressista, né? Liberais, né? Vai todo mundo ficar discutindo esse cenário do Brasil Império, esse cenário do Brasil transição Império para República, né? Então vai todo mundo querer fazer análises sobre isso e ler essa perspectiva aqui, focando nos dois irmãos, focando nos gêmeos, né? Que são, como eu disse, né? De família bem burguesa e que travam esse embate ideológico ao longo da maior parte da narrativa, e que a gente percebe que é um embate ideológico absolutamente infrutífero, né? Porque ficam só no campo das ideias, porque ficam só naquelas relações de jogos políticos entre quem pode mesmo, né? Porque só entre eles mesmos, pessoas que são formadas com a mesma base econômica, com a mesma base social e que, portanto, travam o debate
e essa disputa política só ali entre essa classe, né? A gente percebe que nenhum desses embates, nenhuma dessas tensões tem como fim último o bem-estar social, né? Um grande projeto de nação, um grande projeto para a população. Não tem. É familiar isso para você? Uma polarização ideológica cujo único objetivo é a disputa para ver quem ascende ao poder por meio dos argumentos retóricos, mas que nada tem a oferecer de forma prática, frutífera e produtiva à população. E aí, ao passo que você tem essas pessoas com a mesma formação e com a mesma base socioeconômica discutindo, estabelecendo essas tensões, né, liderando esse jogo discursivo de disputa, você tem na base uma população que está muito mais preocupada em ganhar o seu pão. A passagem emblemática aqui do Custódio, né, o Custódio que tinha lá a tabuleta, o caso da tabuleta era muito engraçado, né, e esse eu já conhecia, assim, de ouvir falar, mas lendo aqui foi bem legal, e aqui entra aquele meu mantra, né, então assim, de livro bom não tem spoiler. Cansei de ouvir a historinha da tabuleta, mas aí quando eu peguei o livro para ler, o sabor de ler esse conflito do Custódio, do confeiteiro Custódio, é outra coisa, né, então o confeiteiro tem aqui a confeitaria dele, que se chamava Confeitaria do Império, e aí em dado momento, né, quando você tem lá a instauração da República, aí ele percebe que ele tem que mudar o nome da tabuleta, precisa ser Confeitaria da República, porque senão ele corre riscos. Veja bem, é familiar isso para você? O Custódio corre riscos. Imagina, né, a República cheia de revolucionários ali, ele vai ficar lá mantendo, né, a confeitariazinha, chamada Confeitaria do Império, né? Vai amanhecer com os dedos tudo quebrado, né? Então mas aí ele pensa, tá, mas aí isso é um passo para a Confeitaria da República. Nós não estamos estáveis, o governo está oscilando, né? E aí amanhã a gente volta a ser império, e aí como é que eu fico com a minha tabuleta Confeitaria da República? Veja, né? E aí, então essa camada social que está mais abaixo, daqueles que lideram a tensão discursiva, essa camada está preocupada em ganhar o seu pão, porque as preocupações do Custódio é manter a confeitaria dele, é não ser atacado por conta da ideologia que ele possa vir a manifestar, que ele possa vir a ser mal interpretado por conta disso. Essa é a preocupação dele, é o preço que ele tem que pagar para o pintor, para o artista lá, o cara que vai fazer a tabuleta, ele é um artista, ele é careiro, né? E aí cada letra que ele tem que pular, cada mudança que ele vai fazer lá, ele vai desembolsar um valor, e essa é a preocupação dele, porque essa é a preocupação daquela camada que está abaixo da classe social a qual pertence os gêmeos, ele está abaixo da burguesia, a preocupação dele é ganhar o pão, né? E aí os gêmeos e mais os seus pares, né, são as pessoas que têm essa preocupação da polarização discursiva da política, né? Mas uma polarização discursiva que não gera, né, nada, se não gera, a gente percebe que não há projetos, né, que possam gerar efetivamente, né, melhorias, né, coisas mais palpáveis à população, a qual pertence, por exemplo, o confeiteiro Custódio. Então, tudo isso, né, muito familiar, muito atual, e a maioria das análises que a gente vê sendo feitas aí é sempre assim, né, com esse olhar mais social e político que tem o seu valor, tem sua razão de ser, porque isso está aqui na camada superficial da narrativa, né, as coincidências de data, então a data que os gêmeos nascem, né, tudo isso é muito assim, então se você for fazer uma leitura, né, com relação a datas, a idades, né, quando acontece cada coisinha aqui na narrativa, aí você encontra correspondência, você encontra reflexos disso na história, né, nas datas históricas, tanto do Império quanto da República, né, então assim, só que tudo isso, na verdade, são coisas que estão aqui na superfície, né, basta você ler com um pouquinho mais de atenção, você faz essas associações, né, então isso não seria, assim, algo absolutamente genial do Machado, porque são coisas que estão saltando aos olhos, é só você ler com um pouquinho mais de calma que você consegue estabelecer essas associações nessa intenção estética do Machado, de ficar vinculando datas, números, né, e tudo mais. Mas aí tem uma questão que subjaz aqui, não está tão na cara, né, mas que para mim foi a atacada de mestre do Machado, que foi mais ou menos algo que ele quis fazer aqui, parecido com o que ele fez em Dom Casmurro, né, porque aqui a gente tem a Flora, que é a mocinha, né, a mocinha burguesa, de família burguesa, com um pai também muito importante, muito relevante na política, ex-presidente de província, né, e essa moça, os rapazes, os gêmeos, Pedro e Paulo, esses arqui-inimigos ideológicos, né, brigam por ela, né, os dois se apaixonam pela Flora, e a Flora, segundo o narrador, porque essa história é narrada pelo conselheiro Aires, né, que é o mesmo personagem da última obra do Machado, Memorial de Aires, né, então esse aqui que é o penúltimo livro, né, é o conselheiro Aires que vai narrar, porque isso aqui, segundo o narrador, né, foi extraído do Memorial de Aires, essa narrativa, toda essa história aqui dos gêmeos, né, então, segundo o narrador, que é o conselheiro Aires, a Flora é essa pessoa estranha e indecifrável, alguém que ele não consegue decifrar,
por isso ela é chamada de esquisita, de estranha. O Aires, ele é esse narrador que olha toda a movimentação, olha todo esse acontecimento, porque ele não tem envolvimento algum com política, né? Ele é muito solicitado para aconselhar, inclusive, né? Seja um caso ou outro, seja alguém que pense assim ou alguém que pense assado, ele é muito solicitado para aconselhar, então ele é alguém que, me parece, faz assim o papel do isentão, a figura do isentão, porque ele sabe muito, ele tem uma grande visão social, econômica, política, até porque ele é diplomata, morou fora há muito tempo, então tem condição de fazer uma análise consistente do estado de coisas, da conjuntura política nesse período tenso, né, do Brasil. Então ele é muito consultado, e aí ele faz as análises dele muito assim, como quem não está envolvido com nada, porque ele realmente não se envolve com nada, né? Só que, veja, ele é tão entendido, né? Uma pessoa que compreende tanto o cenário, mas ele não compreende a flora, né? A flora para ele é indecifrável. E aí, para mim, a flora é a chave aqui dessa obra, né? Para mim, a flora é o centro do debate. Então, sabe aquela coisa de em Dom Casmurro você tem, traiu, não traiu, tá, mas isso não é o principal, isso não era aquilo que o Machado queria trazer, e ele sabia que as pessoas iam se perder nesse debate, e ficar nisso, e não iam ir desvelando outras camadas. Então, para mim, a flora é algo parecido aqui, né, existem algumas camadas que precisam ser desveladas aqui, acerca da flora, e a maioria das pessoas se perdem na análise dos gêmeos, na análise da polarização ideológica e da briga afetiva deles pelo amor de Flora, né? A maioria das pessoas se perde nisso, se perde nessa polarização que já é uma herança, que a gente vê, né? A polarização política como herança brasileira, né? E uma polarização que está mais preocupada, na verdade, com o status de poder do que com qualquer outra coisa, né? Do que com qualquer construção de projeto de nação, construção de propostas efetivas para as classes, né? Que precisam. Então, a maioria fica nesse debate, né? Fica pegando essa obra, o que não está errado, né? Mas como eu disse, para mim me parece ser a camada superficial, porque a flora me parece carregar aqui um segredo, por isso que eu cada vez mais gosto do Machado, porque daí a gente entra numa coisa aqui que ele reserva, não na superficialidade, ele reserva para aquele leitor que está preocupado em fazer uma leitura mais apurada e mais calma, o Machado reserva um lugar de primazia para as personagens femininas, porque daí quando a gente olha para a Flora e tenta entender aquilo que o conselheiro Aires, que é o narrador, não entendeu acerca de Flora, dizendo que ela é indecifrável, que ela é esquisita, né? Aí quando a gente resolve então avaliar, então vamos analisar por que Flora é esquisita, qual a relação dela com esses polos, né? Qual a relação dela com esse conflito polarizado dos gêmeos, né? Quando a gente resolve mergulhar nisso, aí a gente percebe que tem mais coisa aí. E aí a gente percebe que isso é que era o fundamental, isso que era o principal, né? Aquilo que está na Flora. O que vai acontecer com Flora, o destino dela na narrativa, que eu não vou falar aqui, né? Esse spoiler eu não vou dar, mas tudo isso é muito, digamos, diagnóstico. Aí a gente entra no diagnóstico que o Machado faz, certeiro, diagnóstico certeiro que ele consegue fazer da sociedade brasileira. Então, o que acontece? Eu estou aqui nesse vlog, já falei quase meia hora, né? Mas só para comentar isso, só para comentar que, para mim, o mais precioso que está aqui é a flora, né? É o que o Machado quis trazer com a flora, e ele sabia que a gente ia ficar perdido nessa discussão da polarização entre os gêmeos, né? Quando, na verdade, se a gente olhar para a flora, a gente tem um diagnóstico certeiro do Brasil que o Machado de Assis fez, né? Lá no século XIX, e que a gente não tem como negar quando a gente faz essa leitura da flora. Assim que eu terminar essa leitura, eu já estou bem no finalzinho, como eu disse, aí eu vou organizar bem certinho um roteiro para vir aqui conversar com vocês sobre isso e para analisar a Flora, para analisar essa personagem da qual se fala bem pouco aqui em Esaú e Jacó, mas que para mim é assim a chave, aquele segredo de maestria que o Machado quis. Ele fez uma coisa assim, ó, eu vou deixar aqui escondido, mas eu vou esconder a amostra, que você esconde para a criancinha de 5 anos. Vou fazer essa brincadeira com o leitor, né? Eu vou deixar escondido, mas eu vou deixar ali, ó, sabe, ali em cima daquele livrinho. Então, assim, ó, vai estar quente o tempo todo, vai estar quente o tempo todo, né? E aí, se ele for um pouquinho mais assim, ele vai pegar, ele vai sacar o que a Flora esconde, o que está na Flora, né? Que é, assim, o suprassumo da narrativa de Esaú e Jacó. Então, para mim, ele fez isso aqui da mesma maneira que ele fez, né, em Dom Casmurro, né, porque sabia que a gente ia ficar preso nessa discussão
de traiu ou não traiu nessa discussão, que é algo que está mais superficial, não é errado, né, a gente se perguntar isso, mas é algo que está na superficialidade do texto, é algo que salta aos olhos, assim como a polarização dos gêmeos aqui é algo que salta aos olhos, está na superficialidade, a coincidência de datas, esse joguinho que você vai montando, esse quebra-cabeça que você vai montando de datas, que fica parecendo teoria da conspiração, mas são coisas que estão saltando ali nos olhos, está tudo posto aqui de forma muito explícita, né, mas aí ele deixou a Flora ali, ó, nesse entremeio, ela tá escondida, mas não tá, né? E aí eu vou voltar aqui, então, com um roteiro para a gente analisar a Flora. E aí, né, gente, o Machado reservando aos papéis femininos, né, a sua tacada de mestre, né, o seu golpe de mestre na narrativa. Então, eu vou voltar aqui para fazer uma análise de Flora, e eu vou te explicar o que o Machado escondeu na Flora, que a maioria dos leitores, a maioria das análises, né, acaba não falando, né, não sei nem se é porque não percebe, mas acaba não falando, acaba direcionando a análise e o debate para essa polarização, para essa tensão ideológica que os dois têm, e para essa tensão que os dois têm também na briga pelo amor da Flora, né, mas na verdade a gente tem uma coisa aqui que é importantíssima, que está escondida entre aspas na Flora, né, vou voltar aqui para falar sobre isso com vocês assim que eu organizar o meu roteiro, porque esse vlog aqui, né, eu cheguei aqui, liguei a câmera e comecei a falar esmo do nada, né, pode ser até que eu tenha me embolado aqui em algum momento para falar aí com você, mas é assim mesmo, né, a ideia é essa, a ideia é ser um papo mesmo, né, uma conversa informal, né, papo de bodega, ou papo de boteco, né, nessa bodega, né, que é aqui esse espaço da internet, né, então eu espero que você tenha gostado, né, dessa sinalização, porque, veja, ainda não te trouxe nada, hein, mas eu espero que você tenha ficado curioso. Essa edição aqui, ó, eu não sou muito fã, né, de edições de bolso, aqui é uma edição de bolso, mas como estava com preço bom, e é da Martin Claret, e eu gosto muito dessa editora, Martin Claret, né, e se eu fosse famosa aqui a essas alturas, eu já até poderia estar cobrando a Martin Claret, né, a minha parcela, né, porque é uma editora muito boa, tá, tanto em termos de tradução, quanto em termos de projeto gráfico, então pensei, é essa mesmo que eu vou ler, né, apesar de ser de bolso, é da Martin Claret, então vale a pena, né, então assim, vou voltar aqui, tá, para falar de forma organizada sobre essa obra, Esaú e Jacó, sobre a Flora, né, espere aí, vai sair em breve, espero que você tenha gostado desse vlog, né, falei totalmente sem roteiro, totalmente tudo bagulhado, né, tudo embananado, mas é assim mesmo, né, agora eu vou voltar pro meu trabalho, fiz aí uma pausinha, né, de meia hora, no meu home office, e a gente volta aqui para conversar, tá bom? Valeu, pessoal, beijo, tchau.